Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo de número 7 até o versículo 10. Eu estou lendo pela terceira semana esse texto, porque a gente está falando de quê? De dinheiro. Nós estamos falando de dinheiro, tá? Diz o texto assim, ó. Alguns irmãos se levantaram, então eu vou pedir os demais. É bonito, todo mundo igual. Não é escola militar, mas é igreja. Então, ordem e progresso na igreja funciona. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Em algumas versões está de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Diz amém. Agora diga comigo: Senhor, fala comigo. Amém. Pode sentar, amados. Na primeira semana, refletindo nesse texto, a gente fez uma exegese, entendendo o que Paulo quer dizer nas palavras-chave do texto. Nada trouxemos, nada levaremos. Paulo está dizendo que nada que você angariar aqui, você leva para a eternidade. E eu disse aos irmãos, Salomão defende esse princípio quando ele diz que as riquezas foram geradas para o seu próprio dano, pois por qualquer má aventura elas se perderão. Depois ele diz, se você tiver sustento, sustento aqui é nutrição, alimento, provisão. E com que se cobrir? Cobrir aqui é vestir, cobertura. Fala tanto de vestimenta quanto de moradia. Ele está dizendo, se você tem onde morar e se você tem roupa, esteja contente, esteja agradecido. E eu expliquei para os irmãos aqui que a palavra contente, arqueo, não indica ficar paralisado, não indica comodismo, indica satisfação, gratidão pelo que tem, louvor pelo que tem. Nós temos muita dificuldade de agradecer pelo que temos e muita facilidade de reclamar pelo que não temos. Então o apóstolo está nos orientando que estejamos satisfeitos, agradecidos. Depois ele diz, os que querem ser ricos, agora ele fala da ganância, da ambição pela riqueza, caem em tentação, armadilhas e em laços, que o termo aqui é apertos, angústias, sufocos, que submergem os homens na ruína e na perdição. De repente Paulo diz, porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males. Ele não está dizendo que você não pode ter, ele está dizendo que você não pode amar. Eu citei aqui George Foreman, pastor evangélico norte-americano, um dos maiores pugilistas de todos os tempos, e uma frase célebre de Foreman é: não gosto de dinheiro, mas confesso que ele alegra os meus credores. Então, você pode ter, mas não pode amar o dinheiro. Aprenda a possuir e não seja possuído. É esta a orientação de Paulo. Na semana passada eu falei aqui com os irmãos sobre o perigo de ter dinheiro. Fala com a pessoa do seu lado aí, se tiver algum. Ter dinheiro é perigoso. Agora fala com ele assim, mas não é pecado. Você pode ter. E eu disse aos irmãos aqui
que o dinheiro se torna perigoso quando ele gera em você o conforto do pecado. Porque eu tenho e posso pagar, então posso navegar em águas elevadas ou águas profundas. Segundo, eu disse aos irmãos que o dinheiro é perigoso quando ele nos leva a driblar um princípio da vontade divina. Não vou repetir, a mensagem está disponível lá no canal. Você pode assistir quando chegar em casa, amanhã, só repetindo para você pegar a linha de raciocínio. Então, o dinheiro é perigoso quando ele nos leva a driblar o princípio da vontade divina. O dinheiro é perigoso quando ele é adquirido com mentira. Foi o caso de Geazi. Sai na frente do profeta, o profeta disse não, ele vai lá e diz sim, mentindo em nome do profeta. Lembrando que na antiga dispensação, a dispensação da lei veterotestamentária, mentira em nome do profeta era mentira em nome de Deus. Então a lepra de Naamã passa para Geazi. Teve o dinheiro, teve a prata, teve o ouro, mas com ele veio a lepra. Não vale a pena ganhar dinheiro se a lepra vem com ele. Eu disse aos irmãos aqui semana passada que ter dinheiro é perigoso quando faz o indivíduo pensar que pode comprar tudo, que tudo está à venda. E aí eu disse aos irmãos, as coisas mais extraordinárias da vida não podem ser compradas. Foi aí que eu disse aos irmãos da frase de um pensador que mencionou que com o dinheiro você compra a cama, mas não compra o sono. Com o dinheiro você compra o remédio, mas não compra a saúde. Você compra a casa, mas não compra um lar. Você até compra a companhia de uma mulher bonita, de um homem bonito, mas não compra um companheiro e parceiro para a vida. Então, quando o dinheiro nos leva a pensar que a gente pode comprar tudo, ele se torna um perigo. E o dinheiro é perigoso, eu disse aqui semana passada, quando ele me leva a viver de subornos. Porque eu tenho, aí eu até mencionei aqui, o fato de o camarada não paga o documento do carro, licenciamento, habilitação vencida, extintor vazio, entra no carro e diz: Senhor, eu quero te pedir um grande milagre, tira o guarda da frente. E por precaução, Senhor, eu vou colocar 50 dentro da carteirinha de documento, porque se o guarda parar, quando ele abrir, a onça cai. Ou seja, o dinheiro é perigoso quando ele te leva a essa mentalidade distorcida, doentia, prejudicial. Hoje, em não muito tempo, eu quero falar quando o dinheiro se torna uma maldição. E aí eu quero falar sobre o dinheiro e a maldição com causa. O dinheiro e a maldição com causa. Semana que vem, se Jesus não tiver voltado ainda, aí a gente fala sobre a bênção de ter dinheiro. Porque ter dinheiro é uma bênção. A questão não está no dinheiro, está em mim e em você. Está em como nós lidamos com isto. O problema não é o dinheiro em si, não é o tê-lo. É a maneira como nós lidamos com aquilo que o Senhor faz chegar a nós. Então, hoje eu quero falar sobre o dinheiro e a maldição com causa. Ou seja, o que pode gerar uma causa de maldição na minha vida só por causa do ganho, da ambição do lucro. Salomão diz em Provérbios capítulo 26, versículo 2, que a maldição sem causa não encontra pouso. Você pode até enfrentar dificuldades, adversidades, vão jogar praga ou rogar praga, vão fazer oferendas aos demônios contra você, porque vão fazer. Tem gente que não gosta da tua cara, tem gente que não gosta de ver você bem.
Tem gente que não gosta de ver você prosperar e é capaz de qualquer loucura pelo seu incômodo. Mas a maldição sem causa não encontrará pouso. Diga comigo: eu estou guardado pela mão que rege o mundo. Repete: eu estou guardado pela mão que rege o mundo. Aleluia. Você está guardado. Agora, eu não posso cometer a insensatez de pensar que o fato de eu ter bens resume em bênção, porque a bênção de Deus vai muito além do ter bens. No dia que aquele jovem, chamado de jovem rico, vai procurar a Jesus e ele pergunta: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz para ele: guarda os mandamentos. E é interessante que no texto bíblico a pergunta dele, quais? É uma pergunta esnobe. É uma forma de dizer a Jesus: tem algum que eu não conheço? Porque os que eu conheço, eu guardo todos. Jesus repete, é incrível a metodologia, a pedagogia de Jesus. Porque sabendo que o jovem conhecia, Jesus repete: não adulterarás, não matarás, honra teu pai e tua mãe. E ele interrompe Jesus, pode ler o texto, Mateus 19, ele interrompe Jesus. Não, para, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade, desde que eu sou adolescente. Ele está dizendo, desde o bar mitzvah, quando eu completei 12 anos, e eu fiz a minha declaração diante do livro da lei no templo, que eu guardo os mandamentos. Jesus diz para ele: então vai, vende o que tens, dá-o aos pobres e depois vem e segue-me. E o jovem se retirou triste. Por quê? Segundo a tradição, havia uma escola de pensamento no ambiente judaico nos dias de Jesus, e ela era muito forte, que indicava que a riqueza era sinônimo da aprovação divina. E portanto, se Deus prosperava aquele indivíduo, ele já tinha o céu garantido, porque Deus estava lhe aprovando. Quando Jesus diz: vai e vende o que tens e dá-o aos pobres, Jesus está dando uma beliscada na costela dessa linha de pensamento, porque Jesus está dizendo: para entrar no reino de Deus, não é baseado na tua conta bancária, nas tuas posses, naquilo que você possui, está mais relacionado ao Espírito de Cristo reinando em você, do que esse sentimento de comando, de acesso ao céu pelo que você possui na terra. Tem alguém aí? Também Jesus não estava dizendo que rico não vai ser salvo. Isso é conversa fiada, de interpretação distorcida, de quem defende pobreza como meio para a salvação. Está errado. Rico e pobre entra no céu se reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu conheço ricos que tem um espírito de humildade incrível, e conheço pobres arrogantes de uma forma extraordinária. O inverso também é verdadeiro. Então as posses, o status social não qualifica alguém para o céu. O que nos qualifica para o céu é um coração entregue, rendido, convertido ao Senhor Jesus e ao seu sacrifício. Diz que você entendeu, pelo amor de Deus. Então, o que pode tornar o dinheiro uma maldição na minha vida? Vamos lá? O dinheiro se torna uma maldição quando ele rompe o limite estabelecido por Deus. Quando rompe o limite estabelecido por Deus, presta atenção nisso. Quando o Senhor diz não, é não. Quando o Senhor diz sim, pode ir.
Israel acabou de atravessar o Jordão, Josué capítulo 2. Jericó é a próxima cidade a ser conquistada. E Jericó é mais do que uma cidade, é uma cidade-estado, é uma cidade-reino. Historicamente, Jericó é uma fortaleza. A cidade é cercada por duas muralhas paralelas. O historiador diz que a primeira muralha era tão larga que hoje um carro de passeio nosso faria uma manobra em cima da muralha de Jericó. Tanto é que Raabe mora em cima da muralha, porque entre uma muralha e outra havia estruturas de madeira e casas eram construídos em cima. Quando o Senhor orienta a Josué sobre a entrada em Jericó, no capítulo de número 6, versículo 19 e 20 de Josué, o Senhor orienta e diz: tudo na cidade é maldito, tudo em Jericó é anátema, destruam tudo, queimem tudo, apenas o ouro e a prata serão consagrados ao Senhor. Presta atenção, o ouro e a prata é consagrado ao Senhor e o resto é maldito. Não toquem, não peguem. Entraram em Jericó, destruíram a cidade, dominaram-na, voltaram com vitória para o arraial, e no outro dia, a próxima cidade a ser conquistada se chama Ai. E Josué manda espias para observarem a cidade de Ai. E os espias dizem: não precisa mandar um exército, porque é uma cidade pequenina, ela não tem resistência, manda apenas 2 ou 3 mil homens e a cidade será tomada. E Josué, como um bom estrategista, não optou por mandar 2 mil homens, mandou 3 mil, o número maior. Mas a Bíblia diz que os 3 mil homens fugiram diante do pequeno exército da cidade de Ai. E dos 3 mil que fugiram, 36 deles foram mortos ao fio da espada. Quando Josué recebe o exército sobrevivente, apavorado, ele cai prostrado e diz: Senhor, o que aconteceu? Como pôde ontem o Senhor nos dar vitória sobre Jericó? E hoje o Senhor nos entrega na mão de uma aldeia. Os nossos inimigos saberão disto e se levantarão contra nós. E o coração dos nossos homens está apavorado. E quando Josué está orando e clamando e lamentando, o Senhor fala com ele: para de lamentar e chama o povo, porque existe maldição no arraial. Capítulo 7. E o Senhor orienta a Josué e diz: faz a seleção por tribo. Capítulo 7, versículo 1 ao 4. Depois que você selecionar a tribo, faz a chamada por família. E depois que você fizer a chamada por família, versículos 4 ao 13, chama por casa. E você vai encontrar o anátema, aquilo que é maldito. E quando Josué segue a orientação divina, é selecionada no lançamento de sortes a tribo de Judá. Da tribo de Judá vem um dos pais da tribo, uma família, e dele cai a casa de Acã. E Josué manda chamar a Acã e pergunta: confessa o que tu fizestes, pois por tua causa o arraial do Senhor foi perturbado
e homens morreram na batalha. E Acã diz para Josué, nos versículos 20 a 23, entrando eu numa tenda, eu vi uma cunha de ouro, uma peça de prata e uma capa babilônica, e peguei para mim. Preste atenção, de quem era a cunha de ouro? Do Senhor. Ele disse, é consagrado ao Senhor. De quem era a peça de prata? Do Senhor, porque ele disse, o ouro e a prata serão consagrados. E de quem era a capa babilônica? Preste atenção, se não é do Senhor, é do diabo, é maldito. Acã trouxe o que era do Senhor e o que era do diabo para casa. Preste atenção, o que é do Senhor é do Senhor, o que é do diabo não serve para você. Fica apenas com aquilo que Deus te autorizou, que é teu. Josué diz para Acã, por tua causa o arraial foi perturbado, e também a tua casa será perturbada e será extirpada do arraial. Aquela riqueza, a peça de ouro e a peça de prata, se transformaram em maldição na vida da família de Acã. Todas as vezes que eu me aproprio daquilo que o Senhor disse é meu, eu perco a bênção. E todas as vezes que eu me aproprio daquilo que é do diabo, eu atraio maldição. Presta atenção na diferença. Quando eu me aproprio daquilo que é de Deus, eu perco a bênção. Quando eu trago para mim aquilo que é maligno, eu atraio maldição. Se eu perdi a bênção, eu estou vulnerável à maldição. Significa entender que é preciso ter a diligência de observar o que eu estou trazendo para dentro de casa. O que é do Senhor é do Senhor, e o que é do maligno não serve para mim. Você me entendeu? Diga amém. Então o dinheiro se transforma numa maldição quando eu vou além do limite que Deus me estabeleceu. Ninguém pense que para Deus o que importa são os fins, e que Ele não está atento aos meios. Porque os meios pelos quais se angaria também conta. Alguém me ouve? Segundo lugar, o dinheiro se torna uma maldição na minha vida quando ele me afasta da verdade. Me faz viver uma mentira, uma fantasia para enganar a Deus. Atos 5. Se o irmão lê Atos 4, 33 a 35, a Bíblia diz que os irmãos vendiam o que tinham, traziam aos pés dos apóstolos, para que fosse distribuído entre os irmãos que tinham necessidade, a fim de que ninguém tivesse falta de nada. E aí a Bíblia cita um cidadão, membro da igreja primitiva em Jerusalém, que ele vendeu uma propriedade. E ele traz o valor da propriedade que vendera e deposita aos pés de Pedro. Ninguém mandou, ele fez um propósito com Deus, era dele. É como eu decidi vender algum bem que eu tenho e dizer, isso aqui é uma oferta para a casa do Senhor. Foi o que ele fez. Ananias, vendo aquilo, disse, vou fazer igual. Presta atenção, se você não aguenta o voto que o outro fez, não faça, que você não é obrigado a fazer voto. Entendeu? Ananias resolveu fazer igual. Só que quando Ananias vendeu
a herdade, uma propriedade que era de herança, que ele tinha, Ananias achou o montante do dinheiro muito grande. E ele disse: quer saber, eu não vou levar esse negócio todo para os pés do apóstolo Pedro, não. Eu vou dizer que foi vendido por tanto. Para não cair em contradição, Ananias chega para a irmã Safira, mulher dele, e fala assim: Safi, fala, Nani, vamos dizer a Pedro que foi vendido por tanto. Quando ele te perguntar, você repete. Safi disse: gostei da ideia. Fechou. E irmão Ananias chega lá na porta do apóstolo Pedro, bate na porta e diz: aqui está o voto que eu fiz. Atos 5. Pedro olha para Ananias e pergunta assim: foi vendido por este valor? Ananias disse: foi. Pedro diz assim: irmão Ananias, quem te induziu a mentir contra o Espírito Santo? Estando em tua mão, não era teu? Ou seja, você tinha necessidade de vender, tinha necessidade de trazer, alguém te pediu, alguém te obrigou, não era teu. Não foi um voto que você fez. Como você faz um voto e agora ousa mentir contra o Espírito Santo? Morrerás. E Ananias na hora sofre um ataque fulminante e morre aos pés do apóstolo Pedro. E é interessante que Pedro manda os obreiros sepultarem Ananias. Tempo passou, demorou demais e Nani não voltou para casa. A irmã Safira pensa: vou atrás de Ananias, porque já chegou a hora do almoço, a hora do jantar. Quando ela chega na casa do irmão Pedro, ela pergunta: pastor Pedro, Nani esteve aqui? Esteve, irmã Safira. Irmã Safira, deixa eu te perguntar, a herdade foi vendida pelo valor que o irmão Ananias me disse? E a irmã Safira disse: foi, irmão Pedro, exatamente igual como ele disse. Pedro olha para Safira e diz: mas Safira, quem vos induziu a mentir contra o Espírito Santo? Eis aí atrás de ti os pés daqueles que acabam de sepultar o teu marido. E quando Safira vira para olhar, cai e morre também. O dinheiro se transforma numa maldição quando ele te faz pensar que dá para caminhar na mentira para com Deus. Ei, você decidiu ser dizimista? Seja dizimista, mas não fica tentando embrulhar Deus, porque Ele sabe quanto você ganha e sabe qual é o seu propósito dizimal. Você fez um voto de uma oferta, não fica arrumando o jeitinho, cumpre o teu voto. Não quer votar? Não. Life rains, hearts beat fast, echoes fill the night. Steps in, hands start to move, dancing in the umbrella. Feel the rhythm, feel the fire. We are rising higher, higher, higher in the starlight. We unite, shining brightly all through the night. Dreams flow like Vota, o dinheiro é teu. Não quer ofertar? Não oferta, o dinheiro é seu. Não quero ser dizimista porque eu não concordo. Não se discute, o dinheiro é seu.
O que o Senhor está dizendo é: você não é obrigado a trazer ao meu altar, mas se trouxer, seja adorador genuíno comigo, como eu tenho sido com você. Alguns pastores dizem assim: quem não é dizimista vai para o inferno. Olha bem para os meus olhos castanhos. Você não vai para o inferno porque não é dizimista. Isso é coisa para um pastor dizer? Estou lhe dizendo, com toda a segurança que a Bíblia me dá, você não vai para o inferno porque não é dizimista. Dízimo é ato de honra. É decisão espontânea de um coração que decidiu honrar a Deus. Agora, eu só preciso que você entenda que existem bênçãos que estão relacionadas ao ato de semear. A salvação está relacionada ao ato de reconhecer a Cristo como meu Salvador e aceitar os seus ensinos. Mas a bênção financeira é chamada de semeadura, e você colhe o que semeia. Se você não oferta, se você não é dizimista, não reclama, se você não colhe, só isso. Se é que eu posso chamar isso de só. Mas o que eu e você precisamos entender é que no altar, seja na oferta, seja no dízimo, seja nos votos, nós precisamos ser generosos, liberais, apaixonados por Deus, sabendo que a oferta que sai da minha mão não sai da minha vida, sabendo que o Isaac que eu coloco no altar não fica lá, volta comigo para casa, sabendo que quando eu dou a Deus um Isaac, Ele me dá uma multidão de filhos, porque Deus é generoso. Mas não minta. Esse princípio é tão extraordinário que lá em Levítico capítulo 2, capítulo 2 e 3, o Senhor diz assim, ó, olha como o princípio de justiça é extraordinário. Quem tem ouro, traga ouro. O Senhor está falando de oferta. Quem tem prata, traga prata. Quem tem bronze, traga bronze. Se não tiver nem ouro, nem prata, nem bronze, traga uma novilha. Um boi, ele começa pelo boi. Se não tem um boi, traga uma novilha. Se não tem uma novilha, traga uma bezerra. Se não tiver uma bezerra, traga um cordeiro. Se não tiver um cordeiro, traga um par de pombos ou de rolinhas. Se não tiver um par de pombos ou de rolinhas, traga uma efa de flor de farinha. Qual é o princípio aqui? O Senhor está dizendo: não te peço aquilo que você não tem, não te peço aquilo que não te dei. Cada um traga daquilo que de mim recebeu. Esse é o princípio. E é isto que nós precisamos aprender no princípio da mordomia cristã. Agora, vou repetir, é um fato. Existem bênçãos que estão relacionadas ao ato de semear. Só não se afaste da verdade em nome do dinheiro, porque ele vai se tornar uma maldição na sua vida, pode te matar. Terceiro, o dinheiro se torna uma maldição quando ele muda o nosso foco de adoração. Você já prestou atenção nas 3 propostas de Satanás para Jesus em Mateus capítulo 4? Na primeira proposta, Satanás diz assim: se tu és o filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães. Por que Satanás está oferecendo pedra em vez de pão? Porque quem oferece pão é pai.
Satanás só pode oferecer pedra porque ele não tem pão. Jesus olha para o diabo e diz assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O inimigo faz a segunda proposta. Na segunda proposta ele diz assim: olha, está escrito no Salmo 91, que se você pular daqui para baixo, Ele vai mandar anjos para te sustentarem com as tuas mãos, para que tu não tropeces em nenhuma pedra. Então, você não precisa ir para a cruz para provar que você é o Salvador do mundo. Prova que você é o Filho de Deus. Pula daqui, levita, flutua, aparece voando, e todos crerão em ti. Jesus diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí a Bíblia diz que Satanás levou Jesus a um monte muito alto. É óbvio que esse monte tem que ser no mundo espiritual, porque não existe no mundo um monte tão alto que permita ver todos os reinos do mundo e a glória deles. Então ele leva Jesus a uma outra dimensão. Desta outra dimensão, versículo 8 e 9, ele mostra a Jesus todos os reinos do mundo e a glória desses reinos. E Satanás diz a Jesus: vamos fazer um negócio bom para nós dois? Eu ganho e você ganha. Eu te dou todos os reinos do mundo e as suas riquezas. Eu te dou todos os reinos do mundo e a sua glória, se você um pouquinho se prostrar e me adorar. Quando a proposta do ganho muda o teu foco de adoração, ele se torna maldito. Quanta gente na igreja, no altar, no ministério, mas que o foco da adoração não é mais o Senhor, é o reino do mundo e a sua glória. Quando os reinos do mundo e a sua glória me atraem mais do que a presença de Deus, a minha adoração não é mais para Deus. Não é pecado ser rico, mas é preciso ter o cuidado de não deixar o seu coração mudar o foco da adoração, o foco do serviço, o foco do culto, porque é tudo para o Senhor. Jesus olha para Satanás e diz: sai de mim, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aleluia. Aleluia. Aí vem uma pergunta básica que o Espírito me traz ao coração, e que se não servir para ninguém aqui, vai servir para alguém em algum momento, porque o Espírito Santo está fazendo essa pergunta para alguém: por que você canta? Por que você prega? Qual é o foco do teu coração? Qual é o alvo? Qual é a meta? No reino de Deus, dinheiro é uma necessidade, não pode ser a motivação. O Senhor é dono do ouro e da prata, e eu vou repetir o que eu estou dizendo: Ele vai te fazer prosperar, Ele vai te fazer crescer. Ouça o que eu estou te dizendo: tem gente aqui, agora à noite, que naquilo que você faz, Deus vai te colocar entre os maiores. E eu não estou falando de Feira de Santana, eu estou falando de territórios mais amplos. Deus vai te colocar entre os grandes. Andoi castui mas andei vassuragaia. Mas não deixe nunca o seu coração se curvar diante de Satanás, pelo prazer de ter os reinos do mundo e
vi a glória deles. Há muitos anos atrás tive um sonho, deve ter aí uns 20 anos. No sonho eu descia de um palanque, num estádio muito cheio. E alguém veio me saudar, estava muito bem vestido, e estendeu a mão para me saudar. E quando eu fui pegar na mão dele, que eu olhei para baixo, os pés estavam descalços e eram pés de um macaco. Tem uns 20 anos. Não faz muito tempo, esses dias eu estava num momento de oração e reflexão, e o sonho estalou na minha alma como uma visão. Agora não foi mais um sonho, foi uma visão, o mesmo. E o Senhor disse assim para mim: está chegando o momento que você vai precisar olhar para os pés daqueles que você aperta a mão. Porque pés, mãos falam de obras, pés falam de propósito. Para onde vai? Qual é a meta? Onde pretende chegar? Cuidado com quem você anda, fica atento. Interessante, tem 20 anos. Por que o Senhor me mostra isso 20 anos atrás, gente? Porque o Senhor já vai te dando sinais de que o teu coração não pode, em nome do reino do mundo e das suas riquezas, adorar ao diabo e esquecer que o único que deve ser adorado é o Senhor. Aleluia. Duas coisinhas mais e a gente encerra. O dinheiro se torna uma maldição quando ele te torna desonesto. E é interessante que estava observando que honestidade não está relacionado a vínculo religioso. João capítulo 12, versículo 6 mostra que Judas andava com Jesus e roubava do que caía na bolsa do ministério do mestre. Lucas 19 mostra Zaqueu, um publicano, servidor público do Império Romano, que tinha mais sensibilidade do que Judas. Quando Zaqueu encontra Jesus, ele diz: Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se eu tenho defraudado alguém, se eu roubei alguém, eu já vi muito pregador dizendo que Zaqueu era ladrão, era roubador. Não, ele não diz isso. Se eu tenho defraudado alguém, se alguém se sentiu prejudicado por mim, eu lhe devolverei o dobro do que aquilo lhe causou prejuízo. Judas andava com Jesus e roubava a bolsa. Zaqueu não andava com Jesus, mas tinha sensibilidade e princípio de honestidade. É por isso que muitas vezes você se depara com crentes desleais e com pessoas que você chama de ímpias, honestas, leais, de princípios, porque isso não está relacionado à fé. Isto não está relacionado ao nível de espiritualidade, está relacionado ao caráter do indivíduo na lida com as coisas da vida. Eu disse aos irmãos aqui uma certa feita, eu indiquei pessoas para trabalhos e empregos quantas vezes, e chegou um momento que eu precisei ponderar essa minha ânsia por ajudar. Lamentavelmente, não foi só um empresário, gerente ou consultor que me disse assim: pastor, sabe quem é o funcionário que me dá trabalho na minha empresa? O irmão, a irmã. O senhor sabe quem foi o funcionário que, quando foi demitido e eu paguei tudo e ainda me acionou no Ministério do Trabalho? O irmão. Teve um caso que o empregador chegou para mim e fez assim: eu não vou tratar ele como eu trataria outro, por respeito ao senhor.
Mas se não fosse o Senhor, o lugar dele era sorrindo para baixo. Nesse dia eu tomei uma decisão. Eu preciso dar pausa. E antes de assinar pela indicação de alguém, eu tenho que fazer um levantamento da vida do indivíduo. Aí um dia me ligou um pastor de uma cidade, me pedindo para eu arrumar emprego para um rapaz que estava vindo embora para a Feira de Santana. E eu disse: manda o currículo dele. E ele mandou o currículo, e eu encaminhei para umas empresas. E uma das gerentes da empresa me ligou e disse: pastor, o senhor conhece esse rapaz? Eu disse: não conheço, conheço o pastor que indicou. Ela disse: dá uma olhada no perfil dele no Instagram. E me mandou o perfil, e eu fui lá olhar. Só tem fotos do cara sem camisa, tomando cerveja, fumando um baseadinho, soltando palavrões, chamando Satanás de pai. Eu disse: Josué Brandão Amorim, acorda para a vida. Atenta, zonzo. Lamentavelmente há pessoas que estão na igreja, mas em nome do ganho são capazes de meter a mão na bolsa do ministério do próprio Jesus. Se o cara é capaz de roubar Jesus, irmão, ele amarra a mãe dele num saco enquanto ela dorme e carrega. Como é que anda esse princípio nosso da honestidade, do comprar e pagar, do pegar emprestado e devolver, do se não pode pagar no dia, não desliga o celular, liga para o credor e dá satisfação, porque todo mundo passa aperto e todo mundo tem dia que o dinheiro não dá para fechar a conta. Tem ou não? Quer dizer, todo mundo não. Já desse um cara chegou para mim e falou assim: pastor, tenho 42 anos e não sei o que é ter problema com falta de dinheiro. Eu disse: Deus te bendiga. Então tem pessoas que estão no nível mais sereno da vida. Mas os normais, em algum momento pode faltar, não deu para fechar a conta, mas você não desliga o celular, você não fica inimigo do cara que te emprestou dinheiro porque você não pode pagar. Porque tem gente que não pode pagar o dinheiro que pegou emprestado e fica inimigo de quem emprestou. O dinheiro é uma maldição se ele te torna desonesto. Não deu para pagar, vai na porta, dá satisfação, não some não. O credor compreende você chegar lá e dizer assim: olha, deu bolo e hoje empenou. Mas ele não compreende você sumir, porque sumir denota má fé, desinteresse. Tem alguém aí? Vou terminar. O dinheiro é uma maldição quando ele te torna infiel, desleal. A palavra Judas é uma variante grega do hebraico Judá, o que indica que Judas era da mesma tribo de Jesus, a tribo de Judá. A palavra Iscariotes significa nascido em Quiriote. Quiriote era uma cidade da tribo de Judá, o que confirma que Judas é da mesma linhagem de Jesus. Agora observe que quem entrega Jesus aos seus inimigos não são os gregos, que eram opositores ideológicos do mestre. Quem leva Jesus à cruz não são os romanos, seus inimigos políticos.
Quem leva Jesus à cruz não são os samaritanos, seus inimigos religiosos. Quem leva Jesus à cruz é o seu apóstolo, parente, membro da sua mesma tribo. Um cara tão especial que quando João encosta no peito de Jesus e pergunta: quem é, Senhor? Jesus diz: aquele a quem eu der o bocado molhado. Eu vou honrar alguém hoje à noite. É isso que Jesus está dizendo, gente. Porque quando Jesus diz: um de vocês vai me trair, os discípulos entram em polvorosa, a mesa fica inquieta. João está encostado em Jesus e Pedro está encostado em João. Então Pedro encosta em João e faz assim: pergunta para ele, quem é de nós? Por que a preocupação de Pedro? Porque se você analisar bem, Pedro tinha todas as características de alguém que poderia trair Jesus. Então Pedro está apavorado. Fala com ele aí se sou eu, porque se sou eu tenho que ficar atento, eu tenho que vigiar. Eu sei que eu sou meio doido assim, meio espavorido. Aí João encosta no peito do mestre e diz: Senhor, quem é? Jesus diz assim: o cara que eu vou honrar hoje à noite, aquele a quem eu der o bocado molhado. Quanto custou isso? 30 moedas de prata. O preço que se pagava por um escravo. Judas abdicou da sua fidelidade ao mestre por causa do preço de tabela de um escravo. Tudo aquilo que te leva a se tornar desleal, toda vantagem que te exige deslealdade é maldição. Deus não te chamou para ser maldito, Deus te chamou para ser bendito. Deus te fez abençoado, abençoada. Não aceite nada menos do que isto. Eu vou mostrar para vocês, querendo Deus, semana que vem, que ter dinheiro pode ser uma bênção na sua vida. Você pode ser próspero, rico, riquíssimo. É isso que a Bíblia diz de Jacó, que ele se tornou rico. Jacó, Isaac, ele se tornou rico, riquíssimo e próspero, porque o Senhor o abençoava. Diga comigo: porque o Senhor o abençoava. Agora diga comigo: porque o Senhor me abençoa. Tem alguém do seu lado? Se tiver, diz para ele assim: olha bem para mim. Diga para essa pessoa: olha bem para mim, porque daqui para frente você vai ficar admirado do que Deus vai fazer na minha vida, porque eu sou abençoado. Fica de pé, por favor. Você foi chamado para a bênção. Você não foi chamado para a maldição. Então, vigie. Ter não é pecado. O pecado pode residir na forma como você lida com o que tem. Mas eu creio no Deus que abençoa o seu povo para uma vida de grandeza. Quero orar contigo. E na oração de agora, você vai clamar ao Senhor comigo. E você vai fazer uma oração de batalha. E você vai dizer para o Senhor: arranca da minha vida tudo aquilo que é maldição. Tira da minha vida tudo aquilo que é maldição.
extirpa, desfaz. Diga para o Senhor: eu quero que tudo aquilo que é da tenda de Jericó, o roubo de Acã, não fica na minha casa. E o Senhor Deus vai te mostrar coisas que Ele vai sacar da tua vida, para que toda obstrução seja desfeita e você desfrute daquilo que o Senhor reservou para você. Pai, a nossa oração nesta noite é uma oração mais do que de renúncia, é uma oração de rejeição. Nós rejeitamos na nossa vida tudo aquilo que é maldição. Nós rejeitamos na nossa vida e na nossa casa tudo aquilo que é de origem maligna. Se é ouro e prata e é do Senhor, nós consagramos a Ti. Mas se a capa babilônica, Senhor, é maligno e nós não queremos, porque se perdermos a bênção, atraímos a maldição, e nós queremos ficar debaixo da bênção, porque na Tua bênção a gente prospera. Anabasturi emanduri asturi munda naganai seria sebiagadagai Esuri amaste que mandura manadagasorei alagai levasuri amandura badagai que aviassuna menigui semia santuria la fazole bloso dia de que fez subiaste. Que toda maldição seja quebrada agora, Senhor, no mundo espiritual. No lugar onde nós não vamos, no lugar onde nós não conhecemos, no lugar onde nós não enxergamos, onde reina o príncipe das trevas, o Senhor reina sobre toda autoridade, sobre todo domínio e sobre todo poder, e a Tua ordem não pode ser revogada. Então, Pai, dá uma ordem que anula a maldição, dá uma ordem que quebre toda a maldição, dá uma ordem que neutraliza toda a ação do maligno a partir de um princípio de legalidade. Se o teu filho não viu, a tua filha não sabe, dá-lhe discernimento, abre-lhe a visão, lhe mostra onde está a túnica babilônica. Nós rejeitamos agora toda a maldição em nome de Jesus, e eu declaro, Senhor, do teu altar, debaixo da autoridade da Tua palavra, a bênção sobre a tenda dos Teus filhos, a bênção sobre a tenda dos Teus servos, a bênção sobre os negócios dos Teus filhos e das Suas filhas, a bênção que enriquece e não acrescenta dores, a bênção nós declaramos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Seja abençoado, seja abençoada, em nome de Jesus.